Cruzeiro soltou hoje a programação da semana, 3 dias de folga. Hoje, amanhã e quarta, retomada dos trabalhos. Na quinta-feira, na Toca da Raposa 2, aí vai sem folga até o jogo do final de semana diante da equipe do Cuiabá. Final de semana não, na quinta-feira. Uma semana de treino, aí joga com o Cuiabá. E o mês do Cruzeiro, talvez aí o time passe o restante do mês sem folga ou com folga reduzida. Por quê? O Cruzeiro joga na quinta-feira, dia 13, com o Cuiabá. Aí no domingo, o Vasco, dia 16. Depois, dia 19, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Fluminense. É um meio de semana. No final de semana seguinte, encara o Bahia. Depois, o Cruzeiro joga com o Atlético Paranaense no dia 26. E aí tem o duelo com o Flamengo no dia 30. Então, o Cruzeiro deve ficar aí um período de jogo em cima de jogo, sem tempo para descanso, e até por isso os 3 dias de folga, isso já estava estabelecido, ganhando ou perdendo lá no Morumbi diante da equipe do São Paulo. Hoje teve um fato bem legal, e isso eu acho que é importante a gente exaltar, e que é um trabalho do técnico Adilson Batista, do dirigente Adilson Batista, melhor dizendo, a força do hábito. O Adilson Batista é o diretor-geral da categoria de base agora do Cruzeiro, e hoje ele levou o Geraldão, que foi um grande zagueiro na história do Cruzeiro, o zagueiro que mais marcou gols com a camisa do Cruzeiro, e ele esteve lá para conversar com a garotada. O Geraldão é um cria da Toca, e o Adilson Batista com o Paulo Pelaipe, eles recepcionaram o Geraldão. E o Adilson tem feito sempre isso no Mineirão. Esses dias estava com o Joãozinho, bailarino da Toca. Então, esse resgate, essa participação dos ídolos no dia a dia. Outro dia estava o Dirceu Lopes na Toca da Raposa 2. Isso aí é bem legal, porque o Cruzeiro, ele tem uma história riquíssima, uma história gigante, e essas pessoas precisam fazer parte desse dia a dia. Então, bem legal o Adilson Batista com esse tipo de atitude, levando grandes ídolos da história do Cruzeiro para dentro da Toca da Raposa 2. Sobre o sorteio da Copa Sul-Americana, um sorteio que não deu para saber tanta coisa assim, mas o Cruzeiro tem 8 possíveis adversários. Desses 8 times, um vai ser o adversário do Cruzeiro. É porque o Cruzeiro ficou sabendo que vai pegar o time que vencer o playoff, que vai ser disputado entre o quinto melhor segundo dos grupos da Copa Sul-Americana e o quarto melhor terceiro dos grupos da Copa Libertadores. E os 8 times são: dos que vêm da Copa Sul-Americana, o quinto melhor segundo vai ser ou Boca, ou Internacional, ou Delfim do Equador, ou Universidade Católica do Equador. E o quarto melhor terceiro da Libertadores, ou será o Independente Del Valle do Equador, ou Libertad do Paraguai, ou Grêmio, ou Estudiantes. Então, no sábado, a gente vai saber quem o Cruzeiro vai encarar neste duelo de Copa Sul-Americana. Lembrando que as oitavas de final, o Cruzeiro vai entrar em campo nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Até lá, muito tempo, a janela vai estar aberta já há mais de um mês, e a expectativa clara é de que o Cruzeiro tenha outros reforços, não somente o goleiro Cássio, ele que vai estar disponível a partir do dia 10 de julho. Por falar em reforços, o Alexandre Matos vem aí no mercado, trabalhando, falando com muita gente, e a expectativa é de que neste mês de junho ele avance em alguns nomes. Claro que alguns nomes já apareceram, alguns apareceram e não tem nada, alguns apareceram e realmente o Cruzeiro tem negociação, outros a gente ainda nem descobriu. Mas a expectativa, claro, é de que o Cruzeiro ele vença essa concorrência, por exemplo, quanto ao zagueiro Mina, o Yerry Mina, que é um nome muito forte na pauta do Cruzeiro. O Caio Jorge, o Cruzeiro depende agora de um aceite da Juventus, proposta
já está com os italianos, o centroavante Caio Jorge, de 22 anos, Cruzeiro querendo comprar os direitos do atleta, então não tem mais o que fazer. A situação do volante Matheus Henrique, por exemplo, o staff do jogador, ele vai conversar com o clube italiano Sassuolo para entender a ideia deles. É outro que o Cruzeiro está ali em cima para tentar a contratação e vamos aguardar. O certo é que a diretoria não vai medir esforços porque sabe que o Cruzeiro precisa muito de contratação para ser competitivo no Campeonato Brasileiro e, claro, para quem sabe, brigar pela Copa Sul-Americana. Não há nada impossível quando se tem um mata-mata e o Cruzeiro já está nas oitavas. São 7 jogos que separam o Cruzeiro e esses jogos separam também os outros times de um título da Copa Sul-Americana e um caminho mais curto hoje para se chegar à Copa Libertadores. Então, claro, o Cruzeiro vai trabalhar para que neste mata-mata de agosto o time tenha peças de qualidade para brigar aí pelo título da competição continental. Vamos seguir acompanhando e apurando para tentar sempre trazer aqui uma informação para todos vocês no canal. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!